Nesse vídeo eu quero mostrar os meus livros do John Donne, que é um escritor de romances policiais contemporâneo, americano. E ele tem uma série, mas eu não tenho todos, eu tenho 4 dos 5 livros, né? O segundo, que é o Impressões e Provas, eu ainda não consegui achar para comprar. Ele deve ter até no estante virtual, mas eu e o estante virtual ainda não nos entendemos, então ainda não consegui nem ver se eu compro por lá, né? Tá meio difícil. Mas o primeiro é esse aqui, Edições Perigosas. E o charme dessa série é que ela mistura investigação policial com conhecimento sobre livros, citações de literatura, citações de escritores, o ambiente de livrarias e de alfarrábios, livrarias assim que são especializadas em livros antigos, em edições raras, em primeiras edições. E aí a gente vai aprendendo até algumas coisas lendo os volumes da série, né? Pelo menos do mercado de livros raros, né? Dos especialistas nisso no ambiente americano e um pouquinho do ambiente em geral, né? Que rege essas coisas. O que é que faz um livro raro? Como é que você identifica uma primeira edição, né? Tem uma ou outra colocação assim dentro dos livros, né? No enredo, né, nas peripécias que vão acontecendo em cada livro. Então isso também dá um grande charme para essa série. E aí no primeiro, no Edições Perigosas, a gente é apresentado ao detetive dele, que é o Cliff Janeway, que é um policial, mas que logo no primeiro livro a gente sente que, apesar dele gostar muito do trabalho, ele está ficando frustrado com certas limitações quando ele está tentando pegar um determinado criminoso, que é um homem muito rico, muito poderoso e muito violento, e que já fez assim coisas horríveis, mas que ele não consegue colocar esse homem atrás das grades, embora ele tente, né? Já tem um tempo, quando o livro começa, ele e esse personagem já são assim, já vivem se estranhando, né? Eles já têm uma antipatia um com o outro, porque o Janeway está tentando pegá-lo e não consegue, né? Ele tem ótimos advogados que sempre livram ele por detalhes técnicos, aquele tipo de coisa. Então, ele gosta muito do trabalho dele, mas ele já está frustrado logo na primeira aventura. E alia-se a isso o fato do Janeway, além de ser detetive, né, ele gostar muito de livros, ele gostar de colecionar livros, livros que são edições raras, que são primeiras edições de literatura americana em geral. Em geral, a gente nota que as citações são mais em cima de literatura americana moderna, né? Da primeira e da segunda, da primeira e da segunda metade do século XX. Mas, de vez em quando, ele cita alguns também de literatura americana a clássica, quando ele fala, por exemplo, do Mark Twain. Em alguns livros tem citações do Mark Twain e a gente tem a impressão que o Janeway gosta muito do Twain. E aí a gente tem a trama policial dele tentando conseguir, né, enquadrar esse criminoso que ele está tentando apanhar, que é um homem rico, que é um homem perigoso, um homem muito violento, violento especialmente com mulheres. E tem o fato dele ser um frequentador de livrarias, de alfarrábios, de fazer coleções de livros, né? Logo no início ele está falando de uma primeira edição do Faulkner. E aí você vai acompanhando a trama policial e todas essas citações de títulos, de autores, de como é que ele reconheceu que aquele livro era uma primeira edição, né? Qual a diferença entre uma primeira edição e uma reimpressão, que não tem o mesmo valor, muito pelo contrário. Era uma coisa, por exemplo, que eu não sabia. Se é uma primeira edição, mas que é reimpressão, já não tem o mesmo valor e a mesma raridade de uma primeira edição, simplesmente. E aí começa aqui. Já no final desse livro, o Janeway já desistiu da carreira dele como policial, até porque ele acabou perdendo a paciência com aquele criminoso, né? Então ele abre a própria livraria dele, né? Na parte final do livro ele já está com a sua própria livraria, especializada em edições raras e em livros antigos. E aí tem o segundo livro que eu ainda não tenho, né? O Impressões e Provas. E aí eu tenho esse aqui, que é o terceiro, A Promessa do Livreiro, que o Janeway já está com a sua livraria montada, né? Já tem, já está sendo referência e já conhece mais o ramo, né? Porque ele agora é dono de uma livraria, né? Ele não é apenas alguém que coleciona, ele está do outro lado, ele está vendendo também. E naquela questão
às vezes você compra, né, porque você sabe que aquele livro vai ser valorizado, vai haver uma procura, então você compra, porque mais tarde você vai vender, né? Também tem esse lado assim do livro um pouco como produto. Embora a gente note que o Jeremy realmente gosta dos livros. E aqui a promessa do livreiro é uma promessa que ele faz a uma mulher, né, uma mulher muito idosa, muito doente, muito assim, quase que nos últimos estertores de vida, né, que aparece na livraria dele porque houve uma matéria com o Janeway, uma entrevista que ele deu em que ele fala de um livro, né, uma primeira edição que ele comprou, que era uma obra muito rara, de um autor do século XIX, um inglês, que aliás foi uma pessoa que realmente existiu, o Sir Richard Francis Burton, que era um explorador e um tradutor de diversas línguas inglês, que inclusive trouxe para o Ocidente, né, as primeiras traduções de As Mil e Uma Noites, do Kama Sutra, né? E era um explorador também, né? Ele viajou muito pela Índia, pela África. E aí no início aparece essa entrevista que o Janeway deu e que ele falou desse livro, né, que era uma obra rara, era uma primeira edição, que era uma obra desse autor, do Sir Richard Burton. E aparece essa velhinha na porta da livraria dele poucos dias depois, dizendo que aquele livro que ele comprou faz parte da biblioteca que foi da família dela, né? E que foi vendido a preço de banana por alguns livreiros inescrupulosos no início do século XX. Ela agora está muito idosa, né? Bem velhinha mesmo. E aí ele faz uma promessa para ela, né? Que ele vai encontrar os livros dela. E aí ele começa, né? Ele junta o seu lado de investigador, de detetive, e o seu próprio amor e o seu conhecimento sobre os livros para ir atrás de pistas sobre essa biblioteca, né? Que essa senhora afirma que foi da família dela e que foi vendida, mas foi vendida assim de uma forma inescrupulosa, né? Que a pessoa da família dela que vendeu nem teria o direito, segundo ela, de vender, e que os livreiros que compraram não deram o preço que os livros realmente valiam, né? Foram assim inescrupulosos para fazer isso, né? E aí ele vai atrás. Essa capa é até muito bonita, que faz uma série de referências, né, a obras encadernadas, né, obras antigas. Não sei se dá para perceber bem. Muito bonita essa capa. Nesse aqui, que é o meu terceiro livro, mas é o quarto volume da série, Assinaturas e Assassinatos, a gente tem o Janeway atendendo ao pedido da namorada dele, a Erin, que ela é advogada, e ela acabou de saber que a ex-grande amiga dela, aquela que foi a melhor amiga dela no passado, acaba de ser acusada de assassinato. Ela foi acusada de ter matado o próprio marido. E a Erin tá assim dividida, né? Porque ela há muitos anos não vê essa que foi a grande amiga dela, né? Mas que as duas tiveram um problema seríssimo no passado e se separaram. Mas ela pede ao Janeway se ele pode dar uma olhada, né? Aproveitar o conhecimento que ele tem, né? Como policial que ele já foi. Pode visitar na cidadezinha, né? Onde essa ex-grande amiga dela está morando, né? Onde ela vivia com o marido, que agora apareceu morto, e ver o que realmente está acontecendo lá. Porque a Erin está muito dividida. Ela não sabe se ela vai, porque ela não sabe se perdoou essa amiga. Foi uma coisa que a amiga fez, que ela se sentiu atraiçoada, né? Mas ela é advogada, ela está pensando se ela vai lá assumir o caso. E aí o Janeway vai, né? E como detetive, ele já está interessado no caso, mas ele fica mais interessado ainda quando ele descobre que essa mulher, né, o marido dela, o homem que foi assassinado, tinha na casa uma biblioteca. E a biblioteca, as estantes estão cheias, estão repletas de livros antigos com autógrafos de grandes escritores, de atores de cinema que já faleceram, cineastas, né? Ele encontra livros com assinatura, por exemplo, do John Wayne, né? E de várias pessoas, presidentes, né? Presidentes americanos do passado, várias coisas com autógrafos nos livros, né? Os livros foram autografados por pessoas famosas que já morreram há muito tempo. E aí ele fica pensando, né? Se por acaso aquele crime não tem alguma coisa a ver com esses livros, com essa biblioteca preciosa que ele achou na casa do homem assassinado. Muito bom também, muito bom. E por fim, o quinto, que para mim é o quarto, né? Mas que é o último livro da série,
o último caso da colecionadora de livros, que eu terminei de reler hoje, que eu reli todos, tá? Eu reli todos eles. Na verdade, esse aqui eu acho mais fraco. Por quê? Porque o Janeway está envolvido com esse caso, que envolve livros também, envolve uma colecionadora de livros, porque os parentes, né? Um dos parentes vai procurar ele, né? Porque um milionário morreu e a esposa desse milionário, que também era mais rica ainda, né, que o homem com quem ela se casou, tinha morrido algum tempo atrás e ela tinha uma grande biblioteca, era uma colecionadora de livros. A biblioteca dela era especializada em literatura infanto-juvenil, né? Primeiras edições de Alice no País das Maravilhas, primeiras edições de Tom Sawyer, Huckleberry Finn, né? Hyde, todos os clássicos que você possa imaginar, né? Dos infantos juvenis em língua inglesa, tinha na biblioteca dessa colecionadora de livros. E aí o marido dela morre, está aquela discussão, né, entre os filhos sobre a questão da herança, e o representante desse homem que morreu vai e contrata o Janeway para descobrir, porque ele já percebeu, ele soube por um acaso, aconteceu uma situação ali na casa, ele soube que alguns daqueles livros foram trocados, que os livros que estão lá, nem todos são os livros originais da colecionadora de livros. Andaram substituindo algumas primeiras edições raras por reimpressões que são livros muito mais baratos, né? Mas que aquilo foi feito assim sorrateiramente, né? Nem todos os livros foram substituídos, mas alguns livros estão faltando na coleção. E aí ele contrata o Janeway, mas não funciona muito, né? O homem ele quer ditar como o Janeway vai trabalhar, né? Eles se desentendem. E aí eu acho que o romance perde um pouquinho, porque o Janeway começa a fazer uma investigação no ambiente do turf, das corridas de cavalos, que era o ambiente que o marido dessa colecionadora de livros vivia. Porque ele chega à conclusão que é lá naquele ambiente que ele vai conseguir saber alguma coisa, né, sobre esse caso. E aí eu acho que ele passa muito tempo nessa parte do turf, explorando como é que são os hipódromos, como é que os cavalos são treinados. Provavelmente é um interesse do próprio autor, do John Donne, mas eu acho que ele perdeu, aqui ele se estendeu demais nessa parte, perde um tanto do interesse. O livro não precisava, tem quase 400 páginas, não precisava ser tão grande. Fica assim, a um certo ponto fica assim, parece que a história não anda, né? Fica marcando passo, e o romance policial não pode marcar passo, né? Mas continua tendo as citações de livros, você continua tendo algumas cenas de suspense e tem a solução surpreendente também, né? Quando a gente chega no final, descobre quem era o assassino, né? Que matou a colecionadora de livros, porque no início se discute se aquilo foi um acidente, mas a maioria das pessoas que a conhecia acha que não foi, ou se teria sido assassinato, né? E aí no final, quando a gente descobre quem foi, a gente descobre que essa personagem tem alguma coisa a ver com citações que a gente já viu no início do livro. É bem interessante porque aí o Dani amarra, né, referências que a gente pensa que não tem nada a ver, que estão no princípio do livro, ele amarra no final quando revela quem é o criminoso. Só que eu acho que essa parte sobre os cavalos, sobre corrida de cavalos, sobre turf, é muito extensa e, para mim, muito desinteressante.